Deus não se arrepende. A Bíblia diz em Números, no capítulo 23, no versículo 19, que Deus não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que ele se arrependa. Se ele prometeu, ele disse. Se ele falou, ele vai cumprir as suas palavras. Mas talvez você me pergunte, pastor Israel, e aquele texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, que diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem? A Bíblia, ela não pode ser lida e interpretada simplesmente ao pé da letra. A hermenêutica nos ensina que existem várias figuras de linguagem que nos ajudam a clarear e a iluminar melhor os textos sagrados. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 6, ali existe uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem que, segundo a hermenêutica, é chamada de antropopatismo. Existem duas figuras de linguagem que são exclusivas da teologia: antropopatismo e antropomorfismo. Antropopatismo é o ato de atribuir sentimentos humanos a Deus. É um recurso de linguagem, porque não tem como a gente falar de Deus, sendo que a gente não o conhece, pelo menos plenamente. A gente só conhece em parte, através daquilo que ele decidiu se revelar. Então, como que a gente vai falar do desconhecido? A gente utiliza figuras de linguagem. E na Bíblia, o antropopatismo é uma figura de linguagem onde nós atribuímos sentimentos humanos a Deus. A palavra apatia no grego é sentimento, de onde se derivam as palavras simpatia, antipatia, apatia, empatia. O que é a simpatia? É o sentimento a favor de alguém. O que é a antipatia? É o sentimento contrário a alguém. O que é a apatia? É a ausência de sentimento, a indiferença. O que é a empatia? É tentar sentir o que o outro sente. E o antropopatismo é o quê? O recurso humano de atribuir sentimentos humanos a Deus. Da mesma forma que existe também o antropomorfismo, que é uma figura de linguagem onde nós atribuímos formas humanas a Deus. Quando a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para que Ele não possa ouvir as nossas orações, que as suas mãos não estão presas, que as suas mãos não estão bloqueadas para que Ele não possa salvar. É uma figura de linguagem, porque nós precisamos de ouvidos para escutar e precisamos de mão para fazer alguma coisa, de mão para salvar, para agir. Mas Deus não. Ele não precisa de ouvidos para escutar, porque Ele é Espírito. Ele não se enquadra nas formas humanas. Então, em primeiro lugar, vale a pena a gente explicar isso. Deus não se arrepende, mas permite o homem se arrepender. Arrependimento é uma experiência exclusiva dos seres humanos. Deus nos permitiu viver esta experiência. Deus não se arrepende porque Ele é perfeito. Ele não tem variação de mudança. A Bíblia vai dizer isso lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17. Toda boa dádiva e o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A imutabilidade de Deus é o fato de Deus ser sempre o mesmo. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele é Espírito, então Ele não é composto de qualquer substância ou materialidade vulnerável à mudança, mas Ele é um Espírito etéreo, um Espírito elevado, puro, perfeito, santo, justo, essencial, e por isso Ele é imutável. Isto quer dizer que nós podemos cantar com toda a força do nosso coração, como eras no princípio, és agora e sempre serás. É por isso que nós confiamos nesse Deus, porque Ele não muda. É difícil a gente lidar com pessoas que possuem grande variação de humor. Um dia a pessoa te cumprimenta com alegria, dá um sorriso no rosto, no outro dia ela passa por você com cara de delegado de polícia em plena segunda-feira de trabalho, e que dormiu no sofá na noite anterior. A gente fica meio inseguro, a gente não sabe quando se aproximar daquela pessoa, porque a gente não sabe se ela vai nos receber, se ela está num dia bom.
Mas com Deus o negócio é diferente. Todos os dias a gente pode se aproximar dele, porque ele está de braços abertos para nos receber. A imutabilidade é indivisível aos outros atributos de Deus, como por exemplo sua aceidade, que é a característica que o distingue de todos os seres vivos no universo. Então, ele é imutável porque ele é eterno, porque ele é perfeito, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele não se arrepende porque ele é perfeito. Em outras palavras, ele é imune a todo acréscimo ou diminuição. Ele não progride, porque ele já é perfeito e tem todo o seu potencial atingido desde o início. Por isso ele não está sujeito nem ao desenvolvimento, nem à decadência. Isso quer dizer que o seu poder permanece o mesmo, que a sua glória permanece o mesma, que a sua autoridade permanece a mesma. Seus decretos estão em vigor. Sua palavra está de pé, por isso ele não se arrepende. É por isso que quando ele chamou Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, ele disse para o profeta Jeremias: Jeremias, eu velo para que a minha palavra se cumpra sobre a face da terra. Se você tem uma promessa de Deus guardada no seu coração, fique tranquilo, a promessa está de pé. E o poder do Deus que você serve não caiu em desuso, não diminuiu, não se deteriorou, não, permanece o mesmo. Ele é poderoso, e o Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos desta terra.